Conheça as 3 mulheres mais cruéis da Bíblia, personagens que se destacaram pela astúcia, pela manipulação e por uma frieza capaz de mudar o destino de reis, reinos e gerações inteiras. Elas não apenas usaram seu poder para controlar, enganar e destruir, mas também deixaram cicatrizes profundas e permanentes na história do povo de Deus. Vamos expor seus crimes inesquecíveis, as tramas ocultas que teceram nas sombras e o impacto devastador que suas escolhas provocaram, alterando para sempre o curso da narrativa bíblica. Prepare-se para mergulhar no lado mais sombrio do poder feminino nas Escrituras, onde ambição, vingança e sangue se unem em histórias que continuam ecoando, como advertências, até os dias de hoje. Terceiro lugar, Herodias, a mulher que exigiu a cabeça de um profeta. Para entender a frieza e a crueldade de Herodias, precisamos primeiro compreender quem foi João Batista. Ele não era apenas um pregador itinerante. João era visto por todo o povo como um verdadeiro profeta enviado por Deus. Sua vida simples no deserto, vestindo roupas feitas de pelos de camelo e alimentando-se de gafanhotos e mel silvestre, transmitia pureza, humildade e uma autoridade moral inquestionável. Sua mensagem era direta e sem rodeios: arrependam-se, abandonem o pecado e preparem-se para a chegada do Messias. E foi justamente essa coragem de confrontar o erro que o colocou em rota de colisão com a elite. Ao saber que Herodes Antipas havia se casado com Herodias, que antes fora esposa de seu irmão Filipe, João não se calou. De acordo com a lei judaica, essa união era ilegal e imoral. Ao denunciá-los publicamente, João expôs o casal ao desprezo popular e feriu profundamente o orgulho de Herodias. A partir desse momento, ela passou a cultivar um ódio frio, calculado e persistente. Para Herodias, João não era apenas um religioso inconveniente. Ele era uma ameaça real à sua posição e à imagem de poder que ela tanto cultivava. Herodes, por outro lado, vivia dividido. Temia e respeitava João, reconhecendo nele um homem justo, mas não resistia à pressão política e à manipulação de sua esposa. Como solução intermediária, mandou prender o profeta, mas, para Herodias, aquilo estava longe de ser suficiente. Ela queria o silêncio definitivo. A oportunidade perfeita surgiu durante um luxuoso banquete de aniversário oferecido por Herodes. Entre os convidados estavam líderes militares, autoridades e homens influentes da região. Em um momento inusitado, sua filha, identificada pela tradição como Salomé, foi chamada para dançar diante de todos. O espetáculo surpreendeu e encantou Herodes, que, tomado pela euforia e pelo desejo de impressionar seus convidados, fez uma promessa imprudente: concederia a ela qualquer coisa que pedisse, até mesmo metade do seu reino. Foi então que Herodias viu sua chance. Nos bastidores, aconselhou a jovem a pedir algo que ninguém ousaria imaginar: a cabeça de João Batista em uma bandeja. O pedido caiu como um choque sobre Herodes. Ele sabia que João era inocente, mas estava preso ao próprio juramento e temia perder a honra diante de todos aqueles homens poderosos. A ordem foi dada. João, o profeta que ousou confrontar o pecado nos altos escalões do poder, foi decapitado na prisão. Sua cabeça foi entregue em uma bandeja, como um troféu macabro, nas mãos de Herodias. E assim, movida pelo rancor e pelo desejo de vingança, Herodias entrou para a história como a mulher que silenciou um homem justo, não por necessidade ou defesa, mas apenas para proteger seu orgulho ferido e sua posição de prestígio. Se você está gostando dessas histórias fortes e quer entender mais sobre a Bíblia de forma clara e verdadeira, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim, você não perde nenhum conteúdo e ainda ajuda a espalhar essas histórias para muito mais pessoas. E me conta aqui nos comentários, você já conhecia essa história? Quero muito saber. Segundo lugar, Atália, a rainha que tentou apagar a linhagem de Davi. Atália não era uma mulher comum. Filha de Acabe e Jezabel, 2 nomes já associados à idolatria, manipulação e sangue, ela cresceu em um ambiente onde poder era sinônimo de intriga, e a sobrevivência dependia da habilidade de eliminar rivais. Desde cedo, aprendeu que um trono não se protege apenas com alianças políticas, mas também com decisões impiedosas. Quando seu filho Acasias, rei de Judá, foi morto, o destino lhe apresentou uma oportunidade rara: governar sozinha. Mas havia um problema que ameaçava sua ambição, e não era pequeno. A linhagem real de Davi não era apenas uma questão genealógica. Ela carregava o peso de uma promessa feita por Deus séculos antes: o Messias viria dos descendentes de Davi. Qualquer herdeiro vivo não apenas poderia reivindicar o trono,
como representava um lembrete vivo dessa promessa divina. Para Atália, isso era inaceitável. Num ato calculado e frio, ela ordenou o massacre de todos os descendentes diretos de Davi. Não foi apenas um golpe político, mas uma ofensiva espiritual. Ao eliminar a linhagem, ela tentava interromper um plano estabelecido pelo próprio Deus. Mas sua crueldade não foi absoluta. O sumo sacerdote Joiada, arriscando tudo, conseguiu esconder o pequeno Joás, o único herdeiro sobrevivente, dentro do templo. Durante 6 anos, o menino viveu escondido, protegido pelas paredes sagradas, enquanto Atália governava como se fosse a legítima soberana. Quando chegou o momento certo, Joiada reuniu secretamente os guardas, sacerdotes e líderes do povo. Em uma cerimônia pública e cheia de simbolismo, Joás foi apresentado e coroado rei. O som das trombetas e os gritos de "Viva o Rei" ecoaram por Jerusalém como um ato de resistência contra o governo tirano. Atália ouviu o alvoroço e correu para o templo. Ao ver a cena, rasgou suas vestes em desespero e gritou: "Traição! Traição!" Mas era tarde demais. O povo, cansado de seu domínio e ciente da legitimidade de Joás, não se deixou enganar por suas palavras. Atália foi capturada, levada ao palácio e executada. Seu reinado terminou como começou, marcado por sangue e ambição desmedida. Seu nome ficou registrado nas escrituras não apenas como uma usurpadora, mas como a mulher que tentou apagar a herança real de Israel e ousou desafiar a promessa de Deus, e falhou. Primeiro lugar, Jezabel, a rainha que trouxe idolatria e sangue a Israel. Jezabel não foi apenas uma rainha, foi uma estrategista fria, calculista e implacável, que dominava a arte de manipular pessoas e circunstâncias para alcançar seus objetivos. Seu nome atravessou séculos como sinônimo de corrupção espiritual e crueldade. Filha do rei Etaal, governante de Sidom, Jezabel cresceu no meio de uma cultura devotada ao deus pagão Baal e à deusa Zerá. Desde cedo, aprendeu que o poder era mantido não apenas pela força militar, mas pelo controle religioso e cultural. Quando se casou com o rei Acabe de Israel, não veio sozinha. Trouxe consigo não apenas alianças políticas e comerciais, mas também sua fé pagã e toda a estrutura idolátrica da Fenícia. A união deveria fortalecer economicamente os 2 reinos, mas provocou um desastre espiritual em Israel. Sob influência direta de Jezabel, altares e templos a Baal foram erguidos, e centenas de falsos profetas passaram a ser sustentados com recursos do próprio palácio. A adoração ao Deus de Israel foi sendo corroída e substituída por cultos pagãos cheios de práticas imorais e rituais de sacrifício. Mas a idolatria não caminhou sozinha. Jezabel iniciou uma perseguição sangrenta contra os profetas do Senhor, mandando executar muitos deles e instaurando um clima de terror religioso. Sua guerra mais marcante foi contra o profeta Elias, que se tornou sua principal ameaça e denunciou abertamente seus pecados e os de Acabe. Um dos episódios mais emblemáticos de sua crueldade foi o caso da vinha de Nabote. Nabote, um homem justo, possuía um terreno ao lado do palácio real. Acabe desejava aquela propriedade, mas Nabote se recusou a vendê-la, pois fazia parte de sua herança familiar, protegida pela lei de Deus. Enquanto o rei se entristecia, Jezabel viu a situação como uma oportunidade para mostrar seu estilo de governo, manipulador e impiedoso. Ela elaborou um plano para eliminar Nabote, convocando falsas testemunhas para acusá-lo de blasfêmia contra Deus e contra o rei, crime que, segundo a lei da época, era punido com apedrejamento. Sem qualquer chance de defesa, Nabote foi morto e sua vinha anexada ao palácio. O crime, no entanto, não passou despercebido. O profeta Elias confrontou Jezabel e Acabe, pronunciando uma sentença divina terrível. No mesmo local onde Nabote havia sido morto, o sangue de Jezabel seria derramado, e cães devorariam seu corpo. Os anos passaram, mas a profecia permaneceu viva como uma sombra sobre seu trono. Depois da morte de Acabe, o general Jeú foi ungido rei e recebeu a missão de destruir a casa de Acabe e cumprir o juízo de Deus. Ao saber da chegada de Jeú a Jezreel, Jezabel, já envelhecida, mas ainda confiante em seu poder de sedução, pintou os olhos, arrumou os cabelos e se postou à janela, talvez esperando manipular o novo governante como fizera tantas vezes no passado. Mas desta vez, não houve negociação. Por ordem de Jeú, os próprios servos de Jezabel a lançaram pela janela. Seu corpo despedaçou-se no pátio, e, enquanto Jeú se banqueteava dentro do palácio, cães devoravam seus restos mortais. Quando foram sepultá-la, só encontraram seu crânio, os pés e as mãos,
exatamente como Deus havia anunciado por meio de Elias. Assim terminou a história de Jezabel, a mulher que transformou o trono em um altar para falsos deuses, perseguiu e matou servos do Senhor e fez do poder um instrumento de corrupção e sangue. Sua trajetória se tornou um alerta eterno sobre os perigos da idolatria, da manipulação e do abuso de autoridade. Essas 3 mulheres marcaram as páginas da Bíblia como exemplos extremos de corrupção, sede de poder e violência impiedosa. Seus nomes atravessaram séculos não como símbolos de glória, mas como advertências vivas sobre o que a ambição desmedida, o orgulho e a ausência de temor a Deus podem produzir. Cada uma delas, à sua maneira, tentou se colocar acima da justiça divina, mas todas descobriram que nenhum poder humano é capaz de resistir ao juízo do Senhor. Suas histórias continuam sendo lembradas não apenas para chocar, mas para ensinar. Elas nos mostram que o poder, quando guiado por motivações erradas, se torna uma arma destruidora, capaz de arruinar famílias, corromper nações e, principalmente, afastar o coração das pessoas da presença de Deus. São relatos que nos convidam a refletir sobre nossas próprias escolhas e a importância de cultivar a integridade, mesmo diante das maiores tentações. Que esses relatos também sirvam como alerta para o nosso tempo, pois embora os cenários mudem, as mesmas armadilhas continuam rondando o coração humano: orgulho, inveja, manipulação e sede de domínio. A diferença está em como decidimos responder a essas tentações e em quem escolhemos confiar para guiar nossas decisões. E agora eu quero saber de você, qual delas você considera a mais cruel? Deixe seu comentário, vou adorar saber a sua opinião. Se este vídeo ajudou você a compreender mais sobre as histórias bíblicas, deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe. Assim, você nos ajuda a espalhar a palavra e a levar esses ensinamentos para muito mais pessoas. Que Deus abençoe sua vida, e até o próximo vídeo.